tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Efésios, capítulo de número 2, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra e os pensamentos que juntos nós vamos tirar hoje de manhã. Amém. Todos aqui têm uma família? Todos têm uma família? Existe alguém que não tem família? Não faz parte de uma família. Hoje eu quero pensar um pouquinho sobre a importância de fazer parte da família de Deus. A importância de fazer parte da família de Deus. Quando Jesus estava conversando com a multidão, ainda bem novo, a sua mãe humana, seus irmãos humanos pretendiam conversar com ele. Chegaram lá no templo onde ele estava e mandou uma mensagem. E o mensageiro foi até onde Jesus estava e disse no versículo 47 de Mateus 12: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar com você. Para muitos, isto aqui é novidade, de que Jesus tinha uma família humana. Para muitos, Jesus era o filho único de Maria. E surpreende a muitos de que Jesus não era o filho único de Maria. E quando essas pessoas chegaram para conversar com ele, Jesus surpreende aquelas pessoas com uma fala muito interessante no versículo 48 de Mateus 12. Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aquelas pessoas podiam dizer, olha, sua mãe Maria está ali de fora. Seus irmãos também estão ali, eles querem falar com você. Então as pessoas são surpreendidas por Jesus, quando no versículo 49 ele estende a mão para os seus discípulos e diz o seguinte: eis aqui minha mãe e meus irmãos.
Parece que aquilo poderia ter escandalizado aquelas pessoas que estavam lá. Quando eles sabiam que a sua mãe estava ali de fora, que os seus irmãos estavam ali de fora, e ele ignora aparentemente essa situação e diz, olha, aqui estão os meus irmãos, os meus discípulos. E ele diz no versículo de número 40, no versículo número 50, qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e minha mãe. Quando Jesus fez esse comentário, ele não estava negando em absoluto, não estava negando qualquer responsabilidade em relação à sua família terrena. Ele não estava negando isso. Ele não estava faltando com respeito com a sua mãe. Pelo contrário, ele estava criticando os líderes religiosos daquela época por não obedecerem ao mandamento do Antigo Testamento, que era honrar os pais. E Jesus deu prova disso, de que ele não estava desvalorizando a sua família humana, a sua mãe, porque quando ele estava na cruz, o Evangelho de João, capítulo 19, verso 25 a verso 27, Jesus demonstrou cuidado, Jesus demonstrou segurança para sua mãe, quando ele diz para João, eis aí a tua mãe. Quando ele transfere os cuidados que ele tinha com a sua mãe para João. Porque naquela época, o filho mais velho era responsável pelos cuidados da sua mãe, financeiramente, emocionalmente. E por que Jesus, na cruz do Calvário, diz, João, eis aí tua mãe? E Jesus olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. A partir de agora, João era responsável por cuidar de Maria, mãe de Jesus. Porque Jesus era o filho primogênito de Maria. E naquela ocasião da crucificação de Jesus, José, o seu padrasto, já havia morrido. E a responsabilidade de cuidar de Maria tinha sido transferida para Jesus, o filho mais velho. Uma vez morrendo na cruz, ele transfere o seu cuidado para João. E não me pergunte que eu não dou conta de responder para você. Por que Jesus não transferiu o cuidado para os outros seus irmãos que estavam lá? Não pergunte para mim. Mas ele prefere transferir o cuidado da sua mãe para João, o seu discípulo amado, e não para os seus irmãos. Se você depois quer, vá atrás dessas respostas. E você vai descobrir muitas vezes que na família humana existem algumas intrigas, que não é só na minha e na sua, na família de Jesus humanamente tinha essas intrigas. Mas Jesus transfere o seu cuidado para João. E há evidências de que João tomou conta dela. E de que Maria foi bem acolhida em relação a tudo aquilo. Mas só para aguçar a sua curiosidade e talvez para esclarecer algumas coisas que são bem interessantes, olha comigo para Marcos capítulo 6, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, e o verso de número 3. Marcos capítulo 6, verso 3. Só para esclarecer aqui, que no episódio de Mateus capítulo 12, Maria e os irmãos de Jesus foram conversar com ele. Agora aqui em Marcos capítulo 6, verso 3, deve esclarecer alguma coisa para você.
Quando o povo de Nazaré se recusa a crer em Jesus, quando ele chega à sua terra, os seus discípulos o seguiram. Quando ele começa a ensinar na sinagoga, muitos ouviram, admirando, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa, verso 2, que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? No versículo 3, então, versículo 3, ele diz o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, numera aí agora, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Então a família humana de Jesus não se restringia a Maria e José e Jesus, não. Jesus teve uma família humana normal, cheia de problemas como a minha e a sua. Teve seus irmãos. Aqui é mencionado, Jesus era irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão. Jesus teve irmãs, não menciona o nome delas, mas teve irmãs. Então essa família humana de Jesus. Mas naquele cenário, enquanto Jesus, voltando para Mateus capítulo 12, naquele cenário, Jesus vai se referir a algo interessante aqui. Mas abre um parênteses aqui para mim. Devo lembrar você mais uma coisa. Vem comigo para Atos capítulo 1. Deixa eu ler isso aqui para você. O livro de Atos, capítulo de número 1. Atos capítulo 1, verso 14. Atos 1 e 14. Depois da morte de Jesus, depois da ressurreição, depois da ascensão, Atos capítulo 1, versículo 13, e entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Verso 14, todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Olha que interessante. Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Interessante isso. Mas naquele cenário, então, de Mateus capítulo 12, Jesus, por um momento, deixa de lado essa família humana e se reporta agora aos seus discípulos e diz o seguinte: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então Jesus estava iniciando aqui, mesmo antes dele ir à cruz, ele estava dando aqui algo muito interessante, ele estava inaugurando aqui a família espiritual. Ele estava mencionando futuramente a sua igreja como a família dele. Pensando nisso, ele estava exemplificando, mostrando em relação a isso, que os relacionamentos espirituais, eles são tanto quanto importantes quanto os relacionamentos humanos. Jesus não está dizendo em absoluto que os relacionamentos espirituais são mais importantes do que os relacionamentos humanos, de jeito nenhum. Mas ele está querendo dizer, está querendo enfatizar que os relacionamentos espirituais trazem tantos compromissos para nós quanto aos familiares. E que ele estava, nesta fala aqui, ele estava abrindo o caminho para uma nova comunidade de crentes. A família espiritual formada de todo aquele que nele crê, que seria a nossa família espiritual. Então agora Paulo escreve em Efésios capítulo 2, verso de número
19, algo interessante. Efésios 2 e 19, que nós já mencionamos. Portanto, vocês não são estrangeiros, não são forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos, são membros da família de Deus. Então, a família de Deus é formada pelo conjunto das famílias humanas. Então, não se espera perfeição na família espiritual de Deus, pois ela é formada por pessoas de famílias imperfeitas, que trazem os seus dilemas, os seus questionamentos das famílias humanas, e nós vamos passar a conviver juntos, nesse contexto, com uma família espiritual. Imagina você que eu casei com a senhora Dona Vânia, vem de uma cultura totalmente diferente, e a senhora Dona Vânia casou comigo com uma cultura totalmente diferente, pensamento totalmente diferente, e nós casamos juntos, assinamos o papel lá, até que a morte nos separe, espero. Então, a gente convive junto. Só que aí, os dilemas dela e os meus dilemas foram confrontados juntos. Aí nasce Samara e Sara desta união. Samara e a Sara trazem consigo a conjunção das nossas dificuldades, das nossas famílias. E nós vamos conviver. E aí, a gente vem aqui para a igreja, junto com você, que vem de um contexto, que casou com uma pessoa com outro contexto, e forma tudo isso, nós vamos conviver juntos dentro dessa família espiritual. Cada um com seus questionamentos. E viver essa família espiritual juntos é um grande desafio. Porque é um grande desafio viver a família humana. E a família espiritual é o conjunto das famílias humanas. Mas então Jesus estava pensando nisso. Agora, a gente não é mais estrangeiro. A gente não é mais forasteiro. Depois você descobre o que é uma pessoa estrangeira e o que é uma pessoa forasteira. Agora, como membros da família de Deus, pela fé em Cristo, nós não somos mais estrangeiros. Nós temos uma pátria. Nós não somos mais forasteiros, andamos sem rumo, sem direção. Nós somos concidadãos dos santos. Somos membros da família de Deus. Então, pertencer à família de Deus é um grande privilégio. Grande privilégio. Porque Deus agora não nos trata como estrangeiros, como forasteiros, como escravos. Ele cuida de nós com carinho de pai. E, gente, eu creio que um dos maiores privilégios do ser humano é ter Deus como pai. E um dos grandes privilégios que nós temos como filhos de Deus é de pertencer à sua igreja, à família dele. Então, todo crente, ao aceitar Cristo como Salvador, automaticamente ele faz parte da igreja do Senhor Jesus. Torna-se membro dessa igreja. Então, a igreja hoje, ela é a família de Deus. E ela está constituída de milhões de crentes espalhados por todo o mundo. Sois da família de Deus. Olha comigo para 1 João capítulo 3, Novo Testamento. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 e 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, que de fato somos.
Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, olha o tempo do verbo. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Então, como crentes em Cristo Jesus, salvos pela graça de Cristo, o nosso valor próprio é baseado no fato de que Deus nos ama e de que Deus nos chama de seus filhos. Nós somos filhos de Deus agora. E não somente um dia. Nós fazemos parte da família de Deus agora. Não somente daqui a um tempo. Então, esse texto nos diz que nós somos membros da família de Deus. Que nós temos Deus como Pai. E que nós temos cada um dos irmãos como os irmãos em Cristo Jesus. Nos diz que nós estamos, cada dia, nos tornando reflexo da pessoa de Deus em nossas vidas. Então, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos nos assemelhando à pessoa de Cristo Jesus. Olha comigo para Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos capítulo 14, verso de número 17. Romanos 8, Romanos capítulo 8 e versículo 14. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17, isso sim. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha o versículo de número 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Olha o 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificado. Então a família de Deus, ela inclui todas aquelas pessoas que creram em Jesus Cristo, no passado, no presente, e que crerão no futuro. Então cada ser humano desses foi criado por Deus, mas é preciso lembrar que nem todos são filhos de Deus. É preciso lembrar que nem todos os habitantes da terra fazem parte da família cristã, da família de Deus. E a única forma de entrar na família de Deus é nascendo nela, através do novo nascimento. Então nós fomos formados para ser parte da família de Deus. Olha comigo para Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versos 5 e 7. Paulo escrevendo à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 4, verso de números 5 e 7. Gálatas 4, vamos ler do 4 ao 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, verso 5, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O verso 6 diz assim, e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Olha que interessante o versículo 7. Assim, que já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo, vindo à plenitude dos tempos. Então Deus envia Jesus à terra para morrer pelos nossos pecados e para pudesse então ter uma nova família, uma família
que pudesse ser a família de Deus, a família espiritual. Então, é muito interessante nós olharmos para esses detalhes, que nós podemos, aqui como membros da família de Deus, nós podemos sentir a vontade para, podemos falar das nossas alegrias, podemos falar das nossas tristezas, podemos atender às necessidades uns dos outros, podemos cuidar uns dos outros, podemos levar as cargas uns dos outros, que não é tão fácil assim, mas nós podemos fazer isso. Então é um privilégio muito grande e é maravilhoso fazer parte da família de Deus e ter essa vivência de comunhão em amor com os irmãos em Cristo Jesus. Olha comigo para Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo 12, versos de número... Romanos capítulo 12, verso de número 12. Desculpa, Romanos 12 e 15. Romanos 12 e 15. Interessante isso aqui. Romanos 12 e 15. Eu sei que esse versículo, ele é desafiador na família cristã. Alegrem-se com os que se alegram. E chorem com os que choram. Na família cristã, na família espiritual, nós deveríamos desenvolver essa virtude que Paulo está aqui dizendo. Na família cristã, nós deveríamos estar nos alegrando com as pessoas que se alegram. Deveríamos sentir empatia com isso. Deveríamos chorar com os que choram. Deveríamos ter sensibilidade com isso. Mas o grande problema e o grande desafio é que às vezes na nossa família humana, nós não temos esta empatia com os nossos irmãos carnais. Nós não temos a sensibilidade com os nossos irmãos carnais. E dificilmente isso será feito na família espiritual. Por conta desse grande desafio que nós temos. Interessante nós olharmos para esses detalhes dentro da questão da palavra de Deus. Olha comigo para Efésios capítulo 1, verso 5. Efésios capítulo 1, verso 5. Temos aqui algo interessante para nós. Paulo escrevendo aqui, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Isso fala do plano imutável de Deus em nos adotar para a sua própria família. Então é muito importante nós olharmos para isso, que Deus desejou uma família grande, que tivesse o seu DNA, família cristã, que tivesse o seu DNA, que tivesse a sua essência, que tivesse a sua imagem, que tivesse a sua semelhança. Então, ele arquitetou um plano para nos criar, para nos trazer para a sua família, para dividir conosco tudo que nós possuímos. Então, é muito importante lembrar que quando você passa a fazer parte da família espiritual pela fé em Cristo Jesus, quando nós colocamos nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai. E nós nos tornamos seus filhos. E os outros crentes, outros cristãos em Cristo, se tornam os nossos irmãos e irmãs em Cristo. E a igreja se torna a nossa família espiritual. Isso é muito importante de entender.
Então, o maior privilégio da vida, a Bíblia nos diz isso, sermos membros da família de Deus. Olha comigo para Hebreus capítulo 2, verso 11. Hebreus capítulo 2, verso 11. Algo muito interessante que nós temos aqui. Hebreus capítulo 2, verso de número 11. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Talvez você não sabia, mas deixa eu refrescar a sua memória. Jesus é nosso irmão mais velho. Ele diz aqui, olha, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Então nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus e irmãos uns dos outros pela fé que há em Cristo Jesus. Por isso nós podemos descansar quando Jesus, voltando lá para o que nós lemos, em Mateus capítulo 12, quando ele estende a mão para os seus discípulos e diz assim: eis aqui, meus irmãos e minha irmã. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Então, ser incluído, ser integrado na família de Deus é uma grande honra, é um grande privilégio que nós podemos receber. Finalmente, Efésios capítulo 3, carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 3, verso de número 14. Efésios 3 e 14, para a gente poder encerrar e você ir para casa. Efésios capítulo 3, verso 14, Paulo escrevendo, a igreja em Éfeso diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, e ele vai continuar, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Paulo está dizendo aqui, toda a família nos céus, na terra, recebe o nome. Então, a família de Deus, família cristã, ela inclui todos aqueles que creram nele, seja na época passada, todos aqueles que estão crendo nele no presente, e todos aqueles que crerão nele no futuro. Então, todos nós, independente da raça, da cor ou da nacionalidade, todos nós nos tornamos uma família, porque nós temos o mesmo Pai, e Ele é a fonte de toda a criação. Ele é o proprietário de tudo e promete nos dar uma alegria através da sua família. Então, é um privilégio fazermos parte da família dele, e nós somos agraciados por isso, em ter Deus como Pai, e ter cada um que faz parte, como membros da família dele, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Concluindo os pensamentos desta manhã, o grande problema é que, assim como a família humana está sendo ameaçada em extinção, a família de Deus, a família espiritual, tem sido também ameaçada, no sentido de que as pessoas estão procurando e não querendo mais fazer parte da família. Há pessoas que não querem fazer mais parte da sua família humana, e assim também há pessoas que não querem fazer mais parte da família espiritual. A igreja é a família de Deus. E eu quero concluir com os pensamentos que alguém escreveu, muito interessante, abre aspas. A igreja, família de Deus, não é um clube
onde cada um paga a sua mensalidade e vive isoladamente. Somos uma família. A igreja não é um abrigo de salvos, onde cada um busca os seus próprios interesses. A igreja não é uma prestadora de serviço, onde só procuro para atender às minhas próprias necessidades. A igreja não é um supermercado onde eu vou procurar aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. A igreja não é uma casa de shows, onde eu sou apenas um espectador. A igreja não é uma sala de obstetrícia, onde o líder age como médico obstetra, mas onde os crentes desempenham o seu ministério. A igreja é uma família, onde nós temos o mesmo pai, o mesmo irmão mais velho, e somos todos irmãos. Que Deus nos abençoe a vivermos nesta família cristã, nessa família espiritual. Que os laços que podem desfazer uma família humana não vão desfazer os laços espirituais. Os laços da família humana podem ser desfeitos com o divórcio, com a morte, com a idade antiga, com a velha, com a idade dos mais velhos, ou pode ser desfeita por outras coisas. Os laços da família espiritual, da família de Deus, não serão desfeitos, nem com o divórcio, nem com a morte, com nenhuma separação. Os laços da família espiritual são eternos. Porque o propósito de Deus é que nós vivamos com Ele para sempre, numa eternidade sem fim, onde Ele vai transformar as nossas vidas de tristeza em alegria, e que nós possamos procurar vencer os desafios de vivermos como família espiritual, sabendo que é esta família espiritual que nós vamos viver nos séculos e séculos na eternidade. Deus possa nos abençoar nessa manhã e nos ajudar a procurar, entender e descansar. Grande privilégio, a grande honra de fazermos parte da família espiritual. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo juntos, por esse momento tão alegre de compartilharmos da Tua palavra, de vermos o Teu plano imutável de ter homens e mulheres convivendo no mesmo espaço, tendo Deus como Pai e tendo cada um como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A nossa oração, Senhor, hoje de manhã, é que o Senhor possa trabalhar as nossas mentes, os nossos corações, a fim de que nós possamos aprender a conviver em família espiritual, procurando o Senhor convivermos em unidade, em união, descansando que Deus é o nosso Pai. Pedimos a Tua bênção sobre nós nesta nova semana, que o Senhor possa nos acompanhar, o Senhor possa nos direcionar, o Senhor possa nos orientar e que nós possamos procurar, cada um de nós, na individualidade de cada um, procurar viver aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por nos convidar a fazer parte da família espiritual. Muito obrigado porque nós podemos descansar hoje. Nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais forasteiros, nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos. Temos um Pai que cuida, um Pai que vela, um Pai que ampara e que está sempre pronto a nos ouvir. Nunca nos deixe esquecer dessa grande verdade e nos dê a capacidade de vivermos como irmãos e irmãs em Cristo, procurando fazer tudo possível
no que depender de nós, para ter paz na família espiritual. Leva-nos de volta para os nossos lares, nos dê um dia abençoado segundo a sua graça. Assim nós oramos, deixando essa escola bíblica dominical aos teus cuidados, e que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Oramos em Cristo Jesus, o nosso Pai bendito. Amém. Foi muito bom tê-los conosco nesta manhã. Um bom retorno para casa. Logo mais às 19h30, o culto de evangelismo. Que o seu almoço seja saboroso, apetitoso, delicioso, onde você for almoçar. Um bom dia e um bom apetite a todos.